É uma previsão bem pessimista, né? Tô gravando já. Quem que falou comigo? Ah, tá, foi de outra turma. Deixa eu ter que silenciar meu celular. Tem gente de outra turma falando comigo. Então, mas se durar até o final do ano que vem, é bom que vocês não apresentem a TCC, né? Porque o pessoal do terceiro, né, que está no terceiro agora, não vai apresentar. Mas, se não, vocês têm, né, no presencial, tem um evento, que é a apresentação do TCC, que é muito legal, né? E o TCC, ele segue uma padronização, né? Essa padronização, pessoal, é um grande objetivo do curso ao TCC, onde você mostra o que você aprendeu, certo? A BNT, gente, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela padroniza um monte de coisa, né? Padroniza até tamanho de pão francês, por exemplo. Padroniza muita coisa, né? Até, por exemplo, aquelas prateleiras que caíram no supermercado lá no... Acho que foi em São Luís, né? No Maranhão, se eu não me engano, no Pará, não sei. Tinha um padrão de peso, né? Que é norma técnica também da ABNT, que provavelmente esse padrão não foi seguido, né? Então, é para isso que existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Para padronizar muitas coisas. E ela padroniza trabalhos acadêmicos também, né? Por motivos óbvios, para que ninguém deixe tudo colorido, né? Senão o pessoal entrega um trabalho todo cor-de-rosa, né? Então, existem alguns padrões aí que a gente vai seguir, certo? Primeiro padrão, margens. As margens, superior 3 centímetros, direita 2 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros. Essas são as margens da ABNT, tá? Para trabalhos acadêmicos. Então, aqui no Word, essa é a telinha do Word, é muito parecida com o Excel, né? Ela tem todas as guias aqui, né? Então, aqui, ó, aonde que a gente vê as margens? A gente vem aqui em Layout. Aqui em Layout, então, a gente vai ter as margens, tá? A gente tem em Layout da página, a gente tem algumas margens padrão aqui, né? Por exemplo, essa margem estreita aqui, sabe quando você quer, sei lá, imprimir um rascunho, né? Que o objetivo maior é que caiba mais texto numa página só, às vezes para você pagar mais barato. Aí você coloca a margem estreita, tá vendo? Aí cabe bastante texto aqui, tá? Cabe mais texto, né? Você pode colocar margem moderada, margem larga, margem espelhada, né? Assim, espelhada como um livro, assim, certo? Como você pode também personalizar essa margem. Então, aqui em margens personalizadas, a gente vai personalizar essa margem. Primeira coisa, o papel. O papel que a gente usa é o A4, mas você poderia, né, usar A3, executivo, ofício, mas o papel padrão de normas da BNT é o A4. Aí a gente vai aqui em margens, e as margens é essa que eu coloquei aqui, ó, superior e esquerda são 3 centímetros. Então, ó, superior eu coloco 3 e esquerda 3 centímetros. A direita e a inferior são 2 centímetros, certo? Então, é assim, superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Isso aqui está no slide, tá? Essas são as margens, então.
formato retrato, que é de pé, né? E medianis. Medianis é a encadernação aspiral, né? Ou brochura também. Você poderia colocar uma porcentagem de medianis, que é aquela porcentagem morta por causa da encadernação. Isso aqui eu não vou colocar. Então, ó, é facinho de memorizar isso aqui, né? Superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Então, ela fica assim, tá vendo? A esquerda é maior que a direita e a superior é maior que a inferior. Esse é o padrão ABNT, tá? O padrão de margens aqui, certo? Para eu dar zoom no texto que eu tenho aqui na tela, eu não tenho nada digitado. Pessoal, se eu quiser gerar um texto automático aqui, existe um recurso que eu digito o sinal de igual, a palavra rand vem de randômico, que significa aleatório, tá? E aí eu digito a quantidade de texto que eu quero. Eu vou colocar 5 linhas, 5 parágrafos e 5 frases por parágrafo, 5,5. A hora que eu dou Enter, olha só, ele gera um texto automático. Esse texto aqui é texto de exemplo, só para você testar, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, 10,5, o valor que eu quiser. Ele gera um texto, certo? Então, vou colocar aqui, ó, igual rand, e aqui dentro eu coloquei 4,4, mas poderia ser qualquer valor, tá? Então, ele gera texto aleatório, tá? É para isso que serve. Às vezes você precisa de um texto aleatório só para testar o que você está fazendo, né? Então, para eu dar um zoom aqui, eu seguro Ctrl apertado e rodo a bolinha do mouse, eu aproximo de mim ou distancio, né? Aproximo ou distancio a tela de mim, tá? Então, é assim que a gente faz a margem, tá? Depois, então, a estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho é essa daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Capa, folha de rosto, errata, se tiver, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, lista de siglas e símbolos e lista de abreviaturas, sumário e os elementos textuais, referências, apêndice e anexo. Meu objetivo não é explicar o que é cada uma dessas coisas, tá? Porque isso seria a disciplina de TCC. Eu vou explicar a formatação, tá? Alguns desses elementos são opcionais, certo? Então, o que é opcional? A dedicatória, o agradecimento, a epígrafe são opcionais, tá? Eu vou fazer estes elementos aqui com vocês. A primeira coisa é a capa. Olha como ela é feita. Primeira coisa aqui, o nome da instituição, a fonte. A fonte, então. Aqui tá nesse material que eu coloquei aqui, tá a fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado e espaço entre linhas simples. Como que a gente faz tudo isso? Olha só, a fonte Arial. Esse material meu, pessoal, é um pouco antigo. Hoje, então, ó, essa fonte aqui, é aqui que a gente escolhe a fonte. A fonte é o tipo de letra, né? Acho que todo mundo sabe disso. A fonte ali tá como Arial. Hoje em dia, você pode utilizar Arial, Times New Roman, a Courier, tem mais uma.
Mas, basicamente, Arial ou Times New Roman, desde que você... Então, além da Arial, é aceita outra fonte que tem lá embaixo na letra T, que é a Times New Roman. Até a Courier, que é esta daqui, eu acho que eu não tenho mais a Courier aqui. Eu não vou ter essa fonte aqui. Essa fonte é um pouco antiga, ela tem versões mais antigas. Ah, não, tem sim, ó, a Courier New. Courier New ou a Calibri, ou Calibre, acho que é Calibre. São 4 fontes que são aceitas hoje, tá? Porém, quem é mais tradicional vai preferir utilizar a Arial. Antigamente, então, era um padrão Arial. Esse padrão se estendeu um pouco. Porém, você precisa usar no trabalho todo a mesma fonte. Isso é importantíssimo, tá? E tem uma coisa que o pessoal faz quando copia trabalho da internet, né? Sabe quando vai entregar alguma coisa copiada da Wikipédia, por exemplo? Vou digitar aqui, contabilidade, o conceito da Wikipédia. Aqui, ó. Aí o pessoal pega, né? Ctrl+C, cola e entrega assim, né? Só uma dica, né? Tem um recurso aqui que você faz o seguinte, ó, ao invés de colar do jeito que tá aqui, você faz o seguinte, você selecionou, deu Ctrl+C, aqui, ó, ao invés de você dar Ctrl+V, que é para colar do jeito que tá a formatação, você vem aqui, tá vendo? Né? Nessa setinha aqui embaixo do colar. E aqui você tem várias formas de colar, ó. Aqui, esse primeiro aqui é para você colar mantendo a formatação original, ou seja, do jeito que está lá na Wikipédia. Esse segundo aqui, ele mescla com a formatação que eu estou usando aqui, né, que no caso é Arial, ou então essa última aqui, ó, que é manter somente texto, que aí ele tira toda a formatação que vem de lá. Aí eu formato do jeito que eu quero, tá vendo? Então essa seria a melhor forma de colar um texto, tá? Para você não ficar, principalmente quando o pessoal copia um pouco de cada fonte, né, de cada lugar diferente, e aí fica um monte de fontes diferentes, ficou horrível, tá? A apresentação é algo muito importante, né, para um trabalho, mesmo que você não vá seguir norma nenhuma. Pelo menos que seja, né, bonitinho, assim, apresentável. Então, aqui, ó, fonte Arial. Tem uma coisa... Bom, depois eu mostro essa parte. Tamanho 14. O tamanho vem aqui, tá vendo? Tamanho 14. O outro recurso, negrito. Então, negrito. Maiúsculo. Maiúsculo é a tecla fixa, né? Ou caps lock, dependendo de como tiver. Centralizado. Aqui a gente tem, né, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita ou justificado. Eu vou no centralizado, então. Espaço em linhas simples. O espaço entre linhas, ele vem aqui, tá vendo? Eu vou nesse primeiro aqui, ó, que é o espaço entre linhas simples, tá? Então, eu começo pelo nome da instituição. No nosso caso aqui, Centro Estadual de Educação Tecnológica. Embaixo, Tec, professor do Bahia da Silva. Na verdade, faltou uma coisa aqui. Nas normas da BNT, a gente segue um padrão assim.
você coloca a instituição maior a qual o lugar, né, onde você estuda é ligado, que no caso a maior instituição é o governo do estado de São Paulo. Depois, em segundo lugar, né, que é o nome da autarquia, que é o Centro Paula Souza. E em terceiro lugar, o nome da escola. Então, vem assim, tá? Se fosse um colégio particular, por exemplo, sei lá, sistema tal de ensino, né? E embaixo o nome do colégio, tá? Se fosse um colégio particular, certo? Em seguida, então, ó, aqui a gente tem um espaço de aproximadamente 12 enters. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 enters. Ali, então, você vai... O nome do aluno vai aqui, né? Eu vou digitar o meu nome. Mas seria, né? O nome do aluno. E aqui eu vou dar mais 12 enters. Aqui seria o título do trabalho, 2 pontos, subtítulo, se houver. Dessa forma aqui, o título maiúsculo e o subtítulo pode ser minúsculo, tá? Na verdade. Em seguida, aproximadamente, na verdade, um pouco menos aqui, deixa eu ver que teria que ser um pouco mais para cima. Aqui embaixo, então, a cidade, Rio Claro, 2020. Olha só, a capa, então, certo? Nome da instituição, seu nome. Pode deixar um pouco mais centralizado, você vai dando um delete ali, né? Para deixar tudo mais centralizado. Só tem uma coisa importante aqui. Ó, aqui no caso, você acabou então a capa é isso aqui, a primeira capa, tá? Acabou essa capa, o que você tem que fazer? Você não pode dar enter para começar a próxima página. Isso vai bagunçar o trabalho lá no meio, tá? O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em layout, quebras, página, tá? Isso aqui no Office 365, que é a versão que eu tô usando aqui, tá? Você pode estar usando outra versão em que essa quebra de página vai estar no inserir. Aí estaria no inserir, quebra de página. Eu acho que aqui até no inserir também tem, tá vendo? Página, quebra de página. Mas também aqui em layout também tem layout, quebras, página. Tá vendo? Então, é assim que a gente quebra uma página, né? A gente termina o texto numa página e quebra a página. Se a gente ver aqui, ó, neste mostrar tudo aqui, tá vendo? Parece a letra P ao contrário. Olha só. Tá vendo? Ele me mostra que aqui tem uma quebra de página. Esse P ao contrário mostra que aqui eu dei enter, tá vendo? Onde tem pontinho, ele mostra que eu dei um espaço, tá? E aqui a quebra de página, então, certo? Então, a capa dessa forma aqui, certo? A gente tem que dar sempre quebras de página para que a gente não tenha problema depois com a estrutura, tá? Porque o trabalho facilmente, ele vai ter 20, 30, 50 páginas. Imagina você precisando inserir uma figura que você esqueceu lá no meio e ele bagunçando todas as outras páginas. Então, quando você dá quebra de página, você não tem problema com isso, tá?
pessoal, qualquer coisa pode perguntar, tá? Se vocês não entenderem, pode perguntar. Então, aqui, esta segunda página aqui é a folha de rosto. Então, a folha de rosto começa com o seu nome. Vou pôr o meu. Começa com o seu nome. Em seguida, sempre naquela mesma fonte, tá vendo? Aproximadamente entre linhas simples, né? Então, onde que é o espaço entre linhas? Aqui, tá vendo? Ó, entre linhas simples, 1,0. Então, entre linhas simples, é esse entre linhas 1,0, tá? Vou dar alguns enters aqui. Em seguida, aqui vem o título do trabalho, 2 pontos. Subtítulo, se houver. Olha só, aqui a gente precisa colocar, tá vendo aqui, metade da folha. Então, aqui a gente vai dar alguns enters. Essa nota explicativa é Arial 10 e sem negrito. Então, aqui não é 14, eu vou diminuir para 10 e vou tirar o negrito, certo? E aqui eu tenho que começar na metade da folha, tá? Como que eu faço para começar na metade da folha? Olha só, começar na metade da folha não é alinhamento justificado. Eu tenho que pegar aqui, tá vendo esse carrinho aqui, ó? Aqui na régua, se a régua não estiver exibindo, você vai... Oxi. Eu queria tirar esse negócio aqui da frente. Eu não consigo tirar, não sei porquê. Saiu. Exibir a régua, tá vendo? Então, aqui eu tiro a régua ou exibo a régua. Então, eu tô exibindo a régua. Eu venho aqui, tá vendo? Nesse carro aqui, e eu arrasto ele até a metade da folha. Então, a minha folha é esse quadradinho aqui, tá vendo? Não é no triângulo, né? Ele tem um triângulo aqui, outro triângulo de ponta cabeça, né? Ele tem um quadradinho embaixo. Você tem que clicar no quadradinho, que é o recuo à esquerda. Ele tem 15, né? A metade da folha vai dar 7,5. Então, você vai no 7,5, beleza? Só que aí, o alinhamento aqui é justificado, tá? Então, este daqui é o alinhamento justificado. Porque ele tem que ficar alinhado dos dois lados certinho aqui, tá? E essa daqui é a nota explicativa. Como que é essa nota explicativa? Então, eu vou dar um zoom aqui. Então, ó, trabalho de conclusão de curso entregue a disciplina de, sei lá, TCC como requisito parcial para obtenção do título de técnico em contabilidade. Aí você coloca o nome da pessoa que te orientou, orientador, professor, tal. Certo? Então, olha só. Bonitinho, né? Então, aqui eu coloquei o carro na metade da folha para poder escrever essa nota explicativa. Porém, dei Enter aqui para poder voltar a escrever centralizado, igual eu estava escrevendo. Depois que eu dei Enter, eu tenho que fazer esse carro voltar no local onde ele estava, certo? E aí, eu vou dar a quantidade de enters necessárias lá.
vai ser o tamanho 14, né, negrito. E lá embaixo, então, eu vou centralizar e escrever de novo. Rio Claro, São Paulo, 2020. Deixa eu ver se aqui eu pus maiúsculo. Não, aqui eu pus minúsculo. É maiúsculo, tá? Certo? Olha só, eu vou diminuir o zoom, vou segurar o Ctrl e rodar a bolinha. Olha só. Então, esta daqui é a minha capa, né? A capa. A folha de rosto, certo? Fiz aqui a folha de rosto. Terminei a folha de rosto, eu vou fazer o quê? Terminei a folha de rosto, eu não vou dar Enter para ir para a próxima página. Eu vou lá no layout da página, quebra de página, certo? Olha só, eu sei que foi dada quebra de página, porque eu venho aqui, marco essa opção, tá vendo? Foi dada uma quebra de página. Parece que foi feita a mesma coisa, né? Qual que é a diferença da quebra de página e da Enter? Aparentemente parece que não tem diferença nenhuma. Porém, quando você for mais para frente, vocês vão ver que vai ter diferença. A hora que você for organizar o seu trabalho, você vai ver que tem bastante diferença, tá? Ele não bagunça o seu trabalho com as quebras de página, tá? Certo? Em seguida, a próxima página seria uma errata. Errata, a gente coloca depois que a gente já imprimiu tudo, se a gente tivesse errado algo, e ela não é contada, né? Ela não é numerada e nem contada como número, certo? Mas eu não vou pôr errata, não. Até porque errata você colocaria depois, né? Se você errasse algo. Então, a próxima seria a dedicatória. A dedicatória é um texto curto na parte inferior da página. Não existem outros elementos nessa página, apenas a homenagem do autor. É opcional, você não precisa dedicar a ninguém, né? A dica, não dedica a namorado, né? Que namoro acaba e o TCC fica. Brincando, pode dedicar se quiser. Lá no final da página, lá no final, se você não quiser escrever dedicatória, você nem precisa. Mas é uma frase lá no final da página, tá vendo? A margem aqui, ó, é 8 centímetros. Como que eu faço essa margem de 8 centímetros? Então, aqui, ó, tá vendo? Esse carro aqui da esquerda, eu vou puxar ele até o 8 centímetros, certo? Eu vou puxar ele até o 8 centímetros. Espaçamento entre linhas de 1,5. Então, não é mais 1, é 1,5. Então, aqui, ó, tá vendo? O espaçamento entre linhas, que até então era 1, vai ser 1,5, tá? Na área vai ser 1,5. Aqui, Times New Roman, se eu estivesse usando a Times New Roman, como eu escolhi Arial, é Arial o tempo todo, tá? Então, você escolhe uma fonte, vai ser essa fonte até o final. Então, aqui, eu posso colocar... Deixa eu ver, aqui... 12, né? Tamanho 12 e sem negrito. Dedico este trabalho, sei lá, aos meus pais, por exemplo. Certo? É só assim, tá? Uma frase lá embaixo, recuada 8 centímetros, certo? Então, quando alguém falar recuo de 8 centímetros, é esse carro aqui, né? Esse carro aqui do recuo à esquerda, que você recua 8 centímetros, certo?
E o espaçamento entre linhas é aqui que você faz, tá? Na página inicial, esse espaçamento entre linhas, certo? Aqui você dá um Enter, volta o carro no lugar que estava, tá? E não dá Enter para criar outra página. Você vai lá em Layout, quebra de página. Já gerou a 4ª página, certo? Qual que é o próximo aqui? Agradecimento. É aquela lista enorme de pessoas que você vai agradecer, né? Como eu disse, eu não vou explicar o que são essas coisas, porque o objetivo não é esse. O nosso objetivo aqui é só o Word, tá? Então, aqui eu volto no 14, volto a colocar negrito e coloco aqui agradecimentos. Agradecimentos. Aí, ó, eu dou um Enter. O espaçamento tem que ser de 1,5, tá? O espaçamento entre linhas de 1,5, título centralizado em caixa alta e o texto justificado. Olha só, eu tenho que justificar o alinhamento, certo? E eu não preciso de um parágrafo aqui, tá? No agradecimento. Sabe aquele parágrafo? Se eu precisasse fazer um parágrafo, né? Que seria, sabe, aquele recuo de parágrafo, eu pegaria esse triângulozinho de cima, ó, e recuaria até 1,5, por exemplo. Mas no agradecimento não tem parágrafo, tá? E aí eu posso agradecer todas as pessoas que eu quiser sem negrito. Aqui vai ser, eu errei aqui, é tamanho 12 e sem negrito. Então você pode, por exemplo, agradeço aos meus pais, aos professores, ao meu orientador. Enfim, você pode gerar o texto que você quiser, tá? Eu não vou ficar escrevendo, mas o nosso objetivo é mais a formatação. Você poderia escrever o que você quisesse aqui. Tem gente que faz 2 folhas de agradecimento, né? Agradece até o cachorro, né? Enfim, pode agradecer quem quiser. O tanto que quiser também de agradecimento, tá? Desde que, por exemplo, você fez 1,5 página de agradecimento, você não pode escrever mais nada naquela meia para frente. Você tem que dar uma quebra, tá? Então, ó, terminou seu agradecimento aqui, falta muito para acabar a página, não tem problema. Você vai ter que vir em layout, quebra de página, tá vendo? Começar a outra página, tá? Depois do agradecimento, vem a epígrafe, que é aquela frase que você coloca. A epígrafe é uma frase de um autor famoso, sabe? Que você pega uma frase de um autor famoso que você coloca também, ó, alinhamento justificado com 7,5 de recuo da margem esquerda e o nome do autor da citação em itálico. Como que a gente faz isso? Então, aqui, eu poderia escrever epígrafe, mas eu acho que não fica legal. Se eu fosse escrever, seria a mesma fonte que eu usei aqui, tá? Mas eu não vou escrever. Eu só vou dando Enter lá, vou até o final da página, mais ou menos até aqui. Olha só, então, fonte tamanho 12, justificado, 7,5 do recuo da esquerda. Então, eu venho aqui e coloco, tá vendo? Até o 7,5, certo? Espaçamento entre linhas, ele continua no 1,5, que era o que já estava. Então, aqui, você coloca uma frase, a frase é entre aspas. Nossa, eu não consigo pensar em nenhuma frase agora, sei lá, uma música. O ideal é que a epígrafe seja uma frase que tenha a ver
com o trabalho que você fez, tá? Que seja um autor que tenha alguma relação com o trabalho que você fez. Mas, enfim, lembrei, sei lá, Pais e Filhos, do Legião Urbana. Só para vocês verem a formatação. Ó, e aí depois o nome do autor em itálico. Itálico é aquela letra deitadinha, tá? Que você pode vir aqui no itálico ou apertar Ctrl I, para quem gosta de atalho, né? E aí você coloca o nome do autor em itálico, certo? Isso aqui é a epígrafe, beleza? Então, ó, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, certo? Porque quando eu falei para não agradecer o namorado, né, que você deu risada, eu não vi que hora que você riu. Enfim, aqui eu vou dar mais um Enter, vou voltar aqui. Layout quebra, beleza? Layout quebra, depois da epígrafe. Resumo. Esse resumo, ele precisa ter um número certo de palavras. Que aí eu não sei exatamente quantas, né? Isso vai depender da pessoa que estiver dando a matéria, né? Tipo assim, às vezes ele fala 500 palavras, 200 palavras, né? E como que você sabe quantas palavras tem? Eu não vou ficar digitando um resumo aqui, então, ó, a fonte tamanho 12, título centralizado, ó, um e-mail entre linhas, certo? Então, aqui, ó, justificado, tamanho 12, o espaço entre linhas de 1,5. Eu não vou ficar digitando um resumo, então eu vou gerar um valor aleatório aqui, ó, 3,3, por exemplo. A gente conta que é um resumo. O resumo não pode ter parágrafo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um delete aqui. O resumo é assim, é um texto corrido sem parágrafo, tá? Seria o resumo do trabalho, certo? Aí você seleciona e você vai aqui em... Olha só. Tá vendo aqui, ó? 146 de 248 palavras, certo? Então, se alguém te disser que o seu resumo tem que ter 200 palavras, meu aqui tem 146, certo? No caso aqui, 146 palavras nessa minha seleção, né? Eu dou 2 cliques aqui, ele seleciona o parágrafo todo. Então, aqui eu tenho 146 palavras na minha seleção. O meu documento todo tem 248 palavras, tá? Então, geralmente, eles vão te dizer, olha, seu resumo tem que ter X palavras. Então, você não vai contar palavra por palavra, você só seleciona e vem aqui 146 palavras, certo? E aqui embaixo você coloca a palavras-chave. E essa palavra-chave vai em negrito, que seria as palavras-chave do seu trabalho. Aí você pode contabilidade, ABNT, por exemplo, você escolhe de 3 a 5 palavras que seriam palavras-chave para você, certo? Alguma dúvida? Pessoal, eu só vou pegar água rapidinho, um minutinho, tá?
continuar. Só que é mais fácil que Excel, né? Gente, tá muito calor. Pessoal, tem depois aqui do resumo, né? Teria o abstract, que seria o resumo em outro idioma. Você poderia... aqui você vai seguir a mesma formatação no abstract, que seria o resumo em inglês. Poderia ser em qualquer língua, na verdade, né? Você precisa escrever o resumo em português e numa outra língua. E a gente geralmente escreve em inglês, porque é a língua mais falada, né? Mas poderia ser na língua que você quisesse, poderia ser em chinês, outro resumo. Então, eu venho aqui em layout, quebra de página. Aqui eu vou colocar abstract, então. Aí, é fã de inglês, né, que gosta, então aqui é a mesma fonte, tá vendo? Arial 12. Quem gosta de inglês e tal, né, vai dizer que isso aqui não dá certo e tal. Porém, tem gente que faz isso. Dá um Ctrl+C, abre o Google, vem aqui, ó, Translate, tá vendo? Translate.google.com. Vou colar esse link para vocês, tá? Pessoal, o tradutor, ele não daria certo, por exemplo, do português para o chinês, porque pouca gente utiliza a tradução do português para o chinês, certo? Em inglês, muita gente usa. Isso aqui é um recurso de inteligência artificial. O que isso significa? Quanto mais gente usa, mais ele aprende. Vocês já perceberam que o teclado de vocês, ele aprende as palavras que você digita? Se você digita algo com frequência, tipo o nome de alguém que não é muito usual, assim, as coisas que você digita, ou algo que a gente digita errado mesmo, né? Por exemplo, eu costumo escrever valeu o VLW, né? E eu começo a escrever, o teclado já dá como sugestão. Esse que é o recurso de inteligência artificial, ele aprende com você, certo? Então, como tem muita gente traduzindo do português para o inglês, isso aqui acaba dando um pouco certo, tá? Mais do que daria, por exemplo, de português para mandarim, porque pouca gente está usando essa tradução de português para mandarim, né? Opa, não, copiei de novo. Então, aqui, ó, Ctrl+C, eu colo aqui e ele me daria, né, traduzido. Eu normalmente, e aí eu venho aqui no botão copiar, né? Eu normalmente traduzo assim, né? E depois eu vou dando uma olhada, que alguma coisa de inglês eu sei, né? Então eu vou dando uma olhada se ficou legal ou não, certo? E na hora de colar aqui, você colaria, até porque ninguém vai ler esse abstract, né? Dificilmente, eu acho que o orientador, tá vendo? Ó, ele já reconheceu, olha só, ele reconheceu que é inglês, tá vendo? Aqui, ó, eu clico aqui, tá escrito português. Tanto que essa palavra aqui ele não reconheceu, tá vendo? Ficou vermelhinha. Esse vermelho quer dizer que ele não entendeu o que é essa palavra, porque tá português do Brasil. Então, eu venho aqui com o botão direito, ó, e eu posso adicionar essa palavra ao dicionário, tá? E a BNT, ele também não reconheceu o que é a BNT, porque é uma sigla, né? E, na verdade, eu escrevi errado, é uma sigla, ela tem que ser maiúscula, certo? Aqui, ó, o próprio Word, ele te dá algumas sugestões, tá vendo? Ele já reconheceu que é inglês americano. Tá vendo aqui, ó? Ele grifou de azul, não sei se dá para ver aqui, que ele grifou de azul. Se eu clicar com o botão direito, olha só, ele me deu uma sugestão, tá vendo? Ele quer que eu coloque uma vírgula, ó.
a comma before, uma vírgula, ele quer que eu coloque uma vírgula. Então, ele corrige para mim no idioma, ele identifica o idioma e corrige no idioma que eu colocar. Certo? Se eu errar uma conjugação verbal em inglês aqui, ele vai reclamar também. Em português é a mesma coisa. E aí eu coloco aqui em negrito, né? Ok. E aí eu colocaria as palavras-chave em inglês, que eu também não sei quais vão ser as traduções, enfim. Você colocaria as palavras-chave aqui em inglês. Pessoal, aqui, então, estes... Deixa eu ver se acaba aqui. Ainda não. Os elementos pré-textuais, quase que eles acabam aqui. Eu precisaria fazer uma lista de figuras, uma lista de abreviaturas e siglas, e o meu sumário e uma lista de tabelas, certo? Porém, eu não desenvolvi o trabalho ainda, então eu não vou fazer esse sumário agora, por motivos óbvios. Porém, eu vou reservar uma página para cada uma destas coisas, certo? Então, eu vou reservar uma página para cada uma dessas coisas. Então, eu vou aqui no inserir, no layout, quebra de página. E aqui vai ser tamanho 14, negrito, centralizado, lista de abreviaturas, siglas e símbolos. E você colocaria, aí vai ser de novo o tamanho 12, sem negrito, justificado e o alinhamento à esquerda aqui, certo? Você colocaria aqui, então, tudo que é nome estranho, tá? Por exemplo, eu tô ajudando, um exemplo, tá? Eu tô ajudando uma pessoa tô corrigindo, na verdade, um TCC de uma pessoa que faz graduação em engenharia aeronáutica, e a gente utiliza, né, alguns termos que é específico dessa área. Então, a gente precisa, o TCC, ele precisa ser compreensível para todo mundo, né? E, por exemplo, um termo que a gente utiliza bastante é CENIPA, porque o TCC dele é sobre acidentes aeronáuticos, sobre acidentes de avião acontecidos no Brasil de 2008 para cá. O CENIPA é Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Então, uma pessoa comum, por exemplo, o TCC é de engenharia aeronáutica, só que uma pessoa comum precisa entender o que é isso, né? Então, eu utilizei essa sigla aqui, eu preciso traduzir o que é essa sigla, certo? Eu usei a BNT, eu preciso traduzir Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, qualquer sigla, símbolo ou abreviatura que eu utilizar, eu faço a lista dessa forma aqui. E a formatação é assim mesmo, tá? Arial 14 negrito centralizado e o texto vai ser Arial 12 justificado 1,5, certo? Você terminou a sua lista. Na verdade, a gente não faz essa lista logo no começo, porque depois que a gente faz o trabalho, a gente volta aqui, né, e coloca todas as listas que a gente usou. Mas eu vou vir aqui, então, em layout, quebra de página. Aí, na outra página, eu vou escrever assim, tamanho 14, eu vou colocar
Desculpa, lista de... na verdade, não, eu posso colocar lista de figuras ou eu posso escrever índice de ilustrações, tá? Eu costumo colocar nomenclatura assim, índice de ilustrações. Porém, eu não vou fazer esse índice agora. Como que eu faço índice no Word? Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Primeira coisa, eu vou deixar uma página para esse índice, porém eu não vou fazer ele agora. Eu vou fazer todo o trabalho, depois eu volto nessa página e faço o índice. E é por isso que eu preciso da quebra de página, porque se eu for dando Enter, eu vou bagunçar tudo a hora que eu vier aqui e voltar a fazer esse índice, tá? Então, eu venho em quebra de página, aí a próxima página vai ser o índice de tabelas, e aí todas as tabelas que eu for colocar, eu vou pôr nesse índice, eu venho em layout, quebra de página, e a próxima eu não falei de tabelas aqui, mas ela vai seguir o mesmo padrão. Aí aqui vai ser o sumário, que vai ser o índice mesmo do trabalho. Olha só, aqui é muito importante, certo? Então, essas 3 páginas, elas vão ficar vazias. Normalmente, essa daqui também fica, né? Porque antes de fazer o trabalho, eu não sei quais siglas eu vou usar. E o resumo e o abstract, normalmente, a gente também deixa vazio, porque a gente não tem como a gente resumir um trabalho que a gente ainda não fez, né? Mas, enfim, a gente coloca todas essas páginas, certo? Estas páginas aqui ficam vazias, tá? E a gente vai chamar estes elementos aqui, eu vou preencher essas páginas, mas não agora, tá? Eu vou primeiro fazer o resto e depois a gente volta nelas, tá? Olha só, aqui acabou uma parte chamada elementos pré-textuais. Vou voltar aqui, ó. Olha só, aqui tá vendo? No sumário acabam os elementos pré-textuais. Eu não vou dar quebra de página aqui. Olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em layout, quebras, e eu não vou dar quebra de página. Então, eu estava dando quebra de página. Eu não vou dar quebra de página, porque eu acabei uma sessão, que era a minha sessão pré-textual. Então, aqui, eu vou dar uma quebra de sessão, tá? Tá vendo aqui, ó, quebras de sessão, próxima página. Vou clicar aqui, ó, quebra de sessão. Eu fiz uma quebra de sessão, tá? Para que eu veja essa sessão, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui em... acho que tem uma forma mais fácil, ó. Então, eu dei uma quebra de sessão. Ó, eu vou exibir, tá vendo? Olha só, todas as outras, ó, quebra de página, quebra de página. Eu cheguei aqui no sumário, que é onde acabou os meus elementos pré-textuais, eu dou uma quebra de sessão, certo? Quebrou a sessão, então. Aqui, tá vendo? Aqui nessa parte em branco aqui, que a gente chama, tipo no cabeçalho da página, eu vou dar 2 cliques. Vou dar 2 toques aqui, tá vendo? Ele me mostra... Então, ó, eu fiz o seguinte, fazer de novo, ó. Aqui, eu vou dar 2 toques rapidinho. Ele aparece para mim, ó, cabeçalho e rodapé. E aqui ele tá mostrando seção 2. E aqui, a seção 1, tá vendo? O que eu tenho que fazer? A seção 2, ela tá vinculada à seção 1. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desmarcar esse vincular ao anterior. Eu desmarquei, tá vendo? Porque a minha seção 2, ela não pode estar vinculada à seção 1. Tem que ser 2 seções separadas, tá? Aí, aqui, ó, eu vou pôr a numeração de páginas. Então, eu vou vir aqui em número de página.
Vou colocar aqui no início da página, tá vendo? No meio aqui, ó. Olha só. Ele numerou como Calibri, tá vendo? Porém, eu tenho que usar a mesma fonte que eu tava usando lá, tá? Arial 12, negrito, tá? Aí eu posso fechar o cabeçalho e rodapé. Aqui, então, eu vou começar a minha introdução, ou seja, aqui que eu começo o meu trabalho mesmo, tá? Até aqui, então, era só firula, certo? Então, por isso é que a partir daqui é numerada. Olha só, presta atenção, tá vendo? Aqui, ó, não aparece número de página, tá vendo? Não tá aparecendo número de página, tá vendo? Nenhuma dessas páginas está aparecendo número de página. Porque essa daqui é a seção 1. É a seção 1. Agora, a partir daqui, começa a aparecer número de página. Porque aqui começa a seção 2. Começa a seção 2, que são os elementos textuais, certo? Então, os elementos textuais, eles são numerados, tá? Então, daqui para frente, todas as páginas serão numeradas, tá? A partir daqui, todas as páginas serão numeradas. As páginas anteriores não são numeradas. Se eu der 2 cliques aqui no número, ó, vocês vão ver que aqui é a seção 2 e daqui para cá é a seção 1. Deu para pegar, pessoal, isso que eu fiz? Tudo isso aqui que eu fiz? Deu para pegar? Tudo isso aqui? Fazer? Vocês conseguem fazer? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês, porém, eu vou compartilhar no formato PDF.